Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e às 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante com muita prestação de serviços. Aqui falamos sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, com questões relacionadas ao empreendedorismo e questões tributárias como imposto de renda. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje vamos falar sobre questões relacionadas ao direito do trabalho, dúvidas sobre aviso prévio, 13º, férias, a todos os direitos dos trabalhadores, aos deveres dos empregadores. E quem está aqui conosco hoje para falar sobre essa importante pauta é a doutora Karen Severo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Olá, João Custódio. Olá, os telespectadores da TVE. É sempre um prazer enorme estar aqui tirando dúvida dos nossos telespectadores de um tema tão importante que é o dia a dia do trabalhador. Muito bem. Então já vamos para a nossa primeira pergunta, que é do Mariano. Sou aposentado, mas estou trabalhando em outra empresa para ter um dinheiro a mais. Só que a empresa não está pagando direito e estou pensando em pedir demissão. Se eu me demitir, eu posso sacar o fundo de garantia, doutora Karen? Bom, Mariano, o que acontece? Só o fato de você estar aposentado não lhe confere o direito de sacar o fundo de garantia. As pessoas têm essa falsa percepção, né, João? Porque todo mundo sabe, estou aposentado, posso sacar o fundo mês a mês. Até pode, mas se você continua trabalhando na mesma empresa que você se aposentou, no momento que você passou para outra empresa para ter um dinheiro a mais, como ele comentou, tu só vai poder sacar o fundo dessa empresa quando tu for demitido pelo empregador. Como tu está pensando em pedir demissão porque a empresa não está pagando corretamente, tu vai acabar que não vai, por esse motivo, sacar o fundo de garantia. O que tu pode analisar? Tu pode ir lá na lei do FGTS, que é a lei 8036 de 90, no artigo 20, estão elencados todos os motivos que ele pode sacar o fundo. E uma delas, quem sabe se ele já está aposentado, é ter acima de 70 anos. Claro, tem pessoas que se aposentam bem mais novas, mas esse é um dos motivos que está lá que você pode sacar. Mas, por pedir a demissão tão somente, não vai poder sacar o fundo de garantia. Doutor, Karen, fiquei uma dúvida. Então, se a pessoa está aposentada, mas continua trabalhando na mesma empresa, nesse caso, ela pode sacar o fundo de garantia mês a mês? Pode, mês a mês, na mesma empresa que ela se aposentou. Interessante isso, não sabia. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Márcia. Trabalho no comércio e acabo tendo que trabalhar todos os domingos. Está certo isso? Não tenho como programar atividades com a minha família no final de semana, doutora Karen. Bom, Márcia, isso não está correto, né, João? A gente sabe, todo trabalhador que trabalha em escala que cai no domingo, ele tem direito a ter pelo menos uma folga no domingo. Né? Isso nós temos portaria do Ministério da Economia, agora de 2019, que permite sim, que ela deixou irrestrito o trabalho aos domingos, desde que o empregador respeite o limite de no mínimo um domingo por mês de folga. Esse trabalhador, ele precisa, como ela disse, ter um convívio com a família. E o domingo a gente sabe que tem aquela sensação de descanso, quando tu está em casa e tu quer fazer algo com a família, quer ir no parque, quer ir em algum lugar especial e no fim não consegue. Então você tem direito sim e pode procurar o seu empregador para rever esse direito. A não ser, então tem essa garantia de pelo menos um domingo por mês a pessoa possa ter esse descanso. Não tem uma, vou ganhar folga durante a semana todo mês. Não, o que acontece? É preferencialmente aos domingos, né? Diz o artigo 67 da CLT. Todavia, sim, hoje os tribunais, a jurisprudência já diz que tem que ter essa folga. Mas digamos que no caso dela ela não teve. Ela não tem como voltar atrás e folgar os domingos. O que o empregador vai ter que fazer para ela? Pagar em dobro o dia do domingo trabalhado que era para ser destinado ao descanso. E tem alguma distinção se
se homem ou mulher, talvez a mulher teria algum domingo a mais pelo gênero ou não? Não, hoje em dia não há mais distinção nenhuma de gênero para nenhuma, praticamente. Antigamente a mulher que fazia hora extra, ela tinha 15 minutos, né, a mais do que o homem, né, entre uma jornada e outra. Hoje em dia nem isso existe mais, então não há distinção de gênero. Bom, então, assim, eu sempre que eu saio no final de semana, vou no shopping, eu sempre fico muito grato às pessoas que estão trabalhando domingo, porque eu já trabalhei muitos domingos da minha vida no comércio com meu pai no mercado público, eu sei como é difícil ter essa rotina forte, né? Todo sábado, todo domingo está trabalhando. Temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Eu tenho um filho com necessidades especiais e que precisa da minha atenção constante. Mas trabalho 8 horas por dia e não consigo fazer isso. Tem alguma lei que diz que eu posso trabalhar menos horas sem prejuízo do salário para que eu cuide do meu filho, doutora Karen? Bom, infelizmente ainda não temos uma lei e nem a CLT prevê uma redução de jornada sem redução salarial nos casos de pais ou responsáveis, né, por crianças ou pessoas deficientes. O que acontece, né? Hoje, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, os juízes acabam muitas vezes analisando toda a prova documental do processo, né? Hoje em dia a gente tem muito casos de autismo que a gente vê sendo deferida a redução de jornada, né, para essas mães ou pais ou responsáveis. Então, lei específica no Brasil não há, mas há convenções internacionais que tratam das pessoas com deficiências, que o Brasil acabou homologando essas convenções e os juízes aplicam exatamente para deferir, né, para que essas crianças tenham realmente um tratamento adequado, porque hoje em dia, dependendo da deficiência, são 4, 5 vezes por semana que os pais têm que levar a criança para fazer o tratamento. É psicologia, é neurologia, é fisioterapia, são vários tratamentos necessários e eu tenho visto hoje em dia nos nossos tribunais reduções de 25% a 50% da jornada. Então, por exemplo, ela que trabalha 8 horas, pode vir trabalhar 6, pode vir trabalhar 4 e o outro período ela vai destinar para o cuidado do seu filho com portador de deficiência. O funcionário público tem alguma distinção nesse caso também? O que acontece? Os estatutos hoje em dia, tanto dos funcionários federais, estaduais ou municipais, geralmente já prevêem, né? Eu tenho casos, né, que eu já consegui junto ao município lá de Ijuí, o deferimento da redução da jornada em 50%. Mas diretamente a trabalhadora não conseguiu. E deveria conseguir, porque está previsto no estatuto. Ela teve que judicializar para conseguir o benefício. Um direito já estava lá definido no estatuto que tem essa condição. O direito que já estava, mas infelizmente ela teve que ajuizar uma ação. Muito bem. Temos agora a pergunta da Ana Luísa. Trabalho meio período como recepcionista. Minha chefe me disse que não devo esperar o pagamento das minhas férias por causa do meu contrato ser menor que de 8 horas, né? Então, meio período só. Está certo isso? Quem trabalha meio período não ter férias? Não, João, isso não existe, né? Antigamente, antes da reforma trabalhista, o que existia para contratos, né, de 20, 25 horas semanais, era a redução dos dias, começava com 18 dias as férias. Hoje em dia não há mais distinção. Então, se tu tem um vínculo de emprego registrado, tu vai ter os 30 dias de férias igual a quem trabalha o dia inteiro, ou seja, 8 horas ou 8 horas e 48, né? Então, não está certa essa informação e você tem direito assim, o que vai diferenciar o trabalhador do meio turno para o trabalhador do turno integral? O valor do salário. Então, as tuas férias vai ter um valor de acordo com a tua remuneração. Mas, tirando a remuneração, os 30 dias são garantidos por lei. Doutora, eu quero uma curiosidade também, às vezes tem muitas profissionais que trabalham meio período num lugar e meio período em outro, né? Professores, é muito comum isso, né? Mas tem profissionais da saúde que fazem também, trabalham 6 horas num lugar, mais 6 horas no outro. Tem como obrigar, entre aspas, essa solicitação de férias sendo no mesmo período? Infelizmente não, porque as empresas não se comunicam em si. Claro, o trabalhador ele vai tentar, mas quem é que confere o período de férias? É o empregador, né? Então vai depender muito desse relacionamento que o empregado tem com as empresas para conseguir acumular.
Infelizmente, essa previsão legal não existe. É que tem muitas profissões que tem isso, você trabalha em 2 lugares, né, para tirar férias com a família, por exemplo, vai fazer uma viagem, mas não é possível porque ela tem outro compromisso, né? Sim, mas infelizmente a gente não tem essa garantia ainda. Bom, a pergunta agora aqui do telespectador Regis. Trabalhei por quase 2 anos em uma loja. A chefia me chamou na semana passada e disse que a empresa vai fechar e que não existe dinheiro para fazer a rescisão. E agora, o que eu faço, doutora Karen? Nesse caso do Regis, né, o que a gente já indica? A empresa vai fechar e não tem dinheiro. Já ingressa com a reclamação trabalhista. Por quê? Tentar ver se há algum bem ainda da empresa disponível para garantir o pagamento da dívida dele, né? Dinheiro a empresa já avisou que não tem. Mas aí o que a gente faz? Quando a gente tem uma ação trabalhista, a gente consegue, depois que executa a empresa, passar para os sócios. De repente, os sócios têm bens também. Então, nesse caso, eu diria que a única saída dele para receber é ajuizar a ação trabalhista. E não é porque a empresa está fechando as portas e está dizendo que não tem dinheiro que ele não pode ajuizar, né, uma ação. Ele deve ajuizar, inclusive, para ver se consegue receber algum valor ainda. Esse processo geralmente ele espera ser desligado ou antes de fechar já pode entrar na justiça? O que acontece? No caso dele, se a empresa já deu o aviso prévio, que eu acredito que pode ser que já tenha dado, ele até já pode ingressar. Só que o que vai depender? A empresa tem 10 dias para pagar depois que acaba o aviso. Então, realmente, o ideal é ele esperar finalizar o contrato, esperar os 10 dias, ver se não vai acreditar na conta, se não vão realmente pagar, e no 11º dia já ingressa com a ação trabalhista. Deixa tudo já meio pronto, Deixa já com tudo o seu pronto. advogado de confiança para poder deixar tudo pronto para quando o 11º dia não entrou dinheiro, já entrar. Já ingressa com a ação, porque cada dia que passa, o empregador pode, né, esvair algum bem, alguma coisa, e ele ficar prejudicado com o lapso do tempo. Infelizmente, o processo na justiça demora um tempo ainda, né, para receber esse valor. Né? Demora um tempo, mas no caso dele, por exemplo, se ele conseguir comprovar para o juiz que a empresa fechou as portas, ele pode entrar com uma liminar pedindo, né, o resguardo de algum bem que ele saiba que existe, já para garantir o processo. Claro, é uma análise minuciosa que o juiz faz, né, porque ele vai bloquear bens do empregador, mas se ficar constatado isso, provavelmente o juiz irá deferir a liminar. Bom, ótimos esclarecimentos daqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, já voltamos. Bom, falei que é rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então aqui nós falamos sobre diversas áreas do direito, como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita, já salva o número na sua agenda. O nosso número é o 51 985 946 773. E no programa de hoje estamos falando sobre direito do trabalho e quem está conosco hoje é a advogada doutora Karen Severo, esclarecendo todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Então já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é do Carlos. Ele fala o seguinte: recebi uma advertência do meu gerente, porque segundo ele, não estou registrando corretamente o ponto. Como pode isso? Todos os dias, na mesma hora, bato o ponto. Inclusive faço isso também durante a saída para o almoço, no retorno do intervalo e no término da jornada, doutora Karen. Bom, o que acontece? Ele está certo em se preocupar, porque se ele sabe que ele está fazendo corretamente o registro da sua jornada, seja na entrada, depois sai para o intervalo, depois no retorno do intervalo e no final, ele tem que fazer o quê? Dependendo da modalidade, né, do registro dele, que eu acredito que seja que saia um canhotinho, né, no final, se ele já recebeu uma advertência, ele pega e pergunta para o gerente qual foi
onde eu errei? O que não está correto nos meus registros? Pois eu tenho aqui meus canhotos e eu realmente estou registrando a minha jornada, o horário correto que eu entro. O que acontece às vezes, né, João? O empregador quer que o funcionário bata só o horário contratual, né? Digamos assim, eu tenho que bater às 8, tem que bater ao meio-dia, tem que bater a 1 e tem que bater às 17h45. No entanto, às vezes ele chega um pouquinho antes e já começa a trabalhar, ou sai um pouco depois, então ele está registrando corretamente o horário que ele realmente está à disposição da empresa. Eu não sei qual é o seu caso e, pelo jeito, você também não entendeu porque recebeu a advertência. Então, eu lhe indico que procure esse gerente, veja qual é o ponto que está incorreto para que você possa corrigir e, se caso for um problema no próprio registro do ponto, no próprio sistema da empresa, que eles também possam corrigir. Então, eu lhe indico que você comece, se não guarda os canhotos, comece a guardar e tirar foto, porque às vezes, de um mês para o outro, aquele canhoto, aquele registro apaga a letra. E aí, às vezes, vai apagar bem no horário, né? Bem na partezinha do horário, Bem ele na não consegue partezinha do consultar. horário, não tem como ver. E aí, ele acaba ficando assim, na mão do empregador, né? E também tem empresas, né, João, que quando, por exemplo, o funcionário esquece de fazer o registro, a empresa, em vez de dar uma advertência, ela olha nas câmeras da empresa o horário que o funcionário ingressou para trabalhar e vai lá e faz um registro, chama o funcionário. Olha só, olhamos aqui na câmera que você chegou às 8h02. Vamos registrar aqui, né, sob a tua autorização, vamos colocar no teu ponto que você ingressou na empresa às 8h02 e realmente começou a trabalhar. E aí não há problema nenhum, né? Só que no caso que o funcionário ele corriqueiramente esquece de bater o ponto, cabe uma advertência. Mas no caso dele, pelo que ele diz, ele bate todos os dias de forma correta, não há motivo para essa advertência. Então, procure o seu gerente para verificar essa situação. Doutor, eu vou botar assim, porque tem várias situações em relação ao ponto, mas, por exemplo, a pessoa tem que trabalhar uniformizado. Tá. Ela chega lá com sua roupa normal de casa, chega, tem um período lá para trocar de roupa e ela depois vai bater o ponto. E se a pessoa chega, bate o ponto, depois vai trocar de roupa e depois começa a trabalhar, qual é o correto? Porque geralmente às vezes tem conflitos de ideias de que é certo e que é errado nesse caso. O que acontece? A gente já teve muita ação trabalhista por indenização pelo tempo da troca do uniforme. Né? Isso agora foi consolidado, não há mais, né, a possibilidade da indenização ou da hora pela troca do tempo do uniforme. Então, o correto é a pessoa chegar pronta para trabalhar. E aí, porque assim, ó, o tempo que tu está trocando o uniforme, tu está só trocando de roupa, tu não está à disposição do empregador, certo? Então, o correto não. Ela tem que bater o ponto no momento que ela inicia a jornada de trabalho, que não é trocando o uniforme. Então, ela troca o uniforme e depois ela registra a entrada. Muito bem. E quando vamos pôr o empregador assim, ó, tem que fazer 1 hora de intervalo. E a pessoa fala, faz 20 minutos e já volta para trabalhar. Isso está correto? Esse volta para trabalhar é porque o empregador pediu a necessidade do trabalho. Tipo, nós temos uma demanda, uma meta que tem que ser entregue hoje. Um pedido, por exemplo. Né? Então, hoje, nós vamos fazer um intervalo reduzido para nós conseguir dar tempo de entregar para o nosso cliente. Não tem problema nenhum. Se for intervalo de 1 hora, esses 40 minutos serão indenizados na forma de extra. Né? Mas é um acordo. Agora, não é só assim, o empregado ele quer ganhar a hora extra, dele vai lá e faz, mas não tem nem demanda de trabalho. Isso não está correto. Só que daí cabe ao empregador fiscalizar. Bom, agora temos a pergunta da telespectadora Manu. Fui trocada de setor no hospital em que trabalho. Tal transferência resultou em uma diminuição do meu salário, pois deixei de receber o adicional de insalubridade. Está certo isso? Eu não tenho realmente direito a esse benefício? Dizem que não tenho mais porque meu novo setor não é insalubre como o antigo. Doutora Karen. Bom, Manu, o que acontece? Geralmente o trabalho em hospital, ele é quase todo insalubre, né? São várias as circunstâncias analisadas numa perícia, por exemplo, João, para ver se o ambiente é insalubre ou não, né?
No entanto, eu não sei para qual setor tu foi, né, realocada, mas sim, o empregador pode retirar esse adicional de insalubridade porque ele não é um benefício, na verdade. A pessoa que trabalha no ambiente insalubre, ela corre riscos e por isso que ela recebe o adicional. No momento que tu para de correr os riscos, porque o adicional de insalubridade e o de periculosidade, ele é condicionado a uma situação insalubre ou perigosa. No entanto, se tu tem dúvidas se o teu ambiente ainda é insalubre ou não é, tu pode sim requerer uma perícia judicial, tu pode ingressar com uma ação trabalhando, né, e requerer uma perícia para ver se o teu ambiente é insalubre ou não. Porque pelo jeito eu notei que parece que ela tem uma dúvida quanto a isso. Sim. Porque o ambiente hospitalar realmente ele é complicado, né? Então, mas assim, se ele pode ou não, que é realmente a tua pergunta, pode sim retirar, desde que a condição insalubre também tenha sido excluída. Então, se a pessoa for para uma área administrativa, não tem mais contato com pacientes, né? Exatamente, financeiro às vezes, né? Tu entra no hospital, vai para uma salinha que é isolada, que não é nem perto de nenhum leito de internações, né? Emergência, não tem por que mesmo receber o adicional de insalubridade. Tá, fica aqui minha admiração, quem trabalha na área da saúde, que para mim realmente tem que ter um dom para poder trabalhar nessa área, porque realmente não deve ser uma coisa muito fácil, para mim pelo menos. Se eu tenho que ir no hospital, já saio já cansado já de... Às vezes a gente vai no hospital para visitar alguém doente e passa mal, porque tu vê aquela situação difícil realmente. Sim. Bom, temos agora a pergunta do Gerson. Fui demitido quase no final do meu contrato de experiência de 90 dias. Eu não teria direito a receber o fundo de garantia mais a multa dos 40%, doutora Karen? Oi, Gerson. Essa é uma pergunta assim, ó, que ela faz parte da vida de muitos brasileiros, né? Porque o artigo 479 da CLT, ele prevê que quando o contrato por prazo determinado, que é o caso do contrato de experiência, ele tem a rescisão antecipada, o empregador tem que sim pagar, a título de indenização, metade das verbas que ele teria direito até o fim do contrato. No caso dele, parece que foi nos últimos dias. Então, somente esses últimos dias, né, que tu vai receber pela metade. E sim, você passa a ter direito a receber a multa dos 40% e sacar o fundo de garantia. Por quê? Porque a lei do FGTS, ela não faz distinção em tipos de contrato, mas sim na modalidade de demissão. No caso dele, o contrato que era a termo, que tinha data certa, não foi antecipado, passou a ser uma sem justa causa pelo empregador. Então, nesse caso, sim, ele vai passar a ter direito a sacar o fundo, inclusive a multa do 40% que tem que ser paga pelo empregador. Então, tipo, no período de experiência, a pessoa não passou na experiência e foi desligada. Certo. Nesse caso, ele terá direito à multa dos 40% igual? Só se a rescisão for antecipada. Digamos assim, tinha que terminar dia 20 de julho e o empregador no dia 10, não gostei do desempenho desse funcionário, preciso de outro já, então eu vou antecipar. Aí, nesse caso, passa a ter direito porque o empregador não respeitou o termo. Ah, tá, entendi. Bom, agora temos uma pergunta de uma telespectadora anônima. Quem é demitido por justa causa somente recebe o que tem direito se entrar na justiça, doutora Karen? Não, é que a justa causa, ela realmente espanta, né? Então, assim, ó, nem sempre tu vai ter que procurar a justiça para receber as tuas verbas. Por que tu vai procurar a justiça? Se tu achou que a tua justa causa foi indevida, ou se realmente o empregador não pagou o teu saldo de salário, as tuas férias vencidas, né? Aí sim, não recebeu nada. Fui demitida e tenho direitos? Vou procurar a justiça. Agora, do contrário, espera para ver se o empregador não vai te pagar e se a justa causa foi indevida, procura sim a Justiça do Trabalho. Bom, agora temos a pergunta do telespectador Renato. Procurei por muito tempo uma recolocação no mercado de trabalho e nunca encontrei uma vaga para mim, apesar da minha experiência. Sou recusado quando descobrem que é a minha idade. Eu tenho 65 anos e já sou aposentado. É legal essa discriminação, doutora Karen? Não, não é legal, né? Inclusive, o Estatuto do Idoso e a Constituição Federal proíbem qualquer discriminação etária. O que acontece no caso dele? Como que ele tem a certeza de que foi pela idade que ele não passou na seleção? Isso acaba complicando para ele ter provas e ingressar com uma ação
de danos morais por discriminação etária. Então, o que acontece? Se realmente tu tens a prova de que foi pela idade, a empresa te respondeu um e-mail, por exemplo, dizendo, pela sua idade não poderemos lhe contratar, sim, a discriminação está comprovada. Do contrário, infelizmente é muito difícil da gente conseguir comprovar, porque às vezes é só uma entrevista, né, João? Como é que eu vou ter a certeza que foi pela minha idade ou porque realmente eu não tinha o perfil da vaga, né? Então, analise bem essa situação. E com certeza, se você tem uma boa experiência, logo, logo uma empresa irá lhe reconhecer e vai lhe contratar. Bom, doutora Karen, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Agradeço a nossa qualificada audiência, uma boa semana, até amanhã, tchau, tchau.